professora Liz Custódio, da UERJ, e ela vai falar para a gente coisas que ela descobriu ainda sobre masking cubes, que a gente achava que não tinha mais nada para descobrir. É um trabalho em conjunto com o Sinésio e o Cláudio Silva. Obrigado, Liz, por ter vindo. Obrigada pelo convite. Eu sou Liz Custódio, vou apresentar esse trabalho, uma triangulação estendida para o algoritmo masking cubes. Foi desenvolvido com colaboração com o Sinésio, da PUC-Rio, e o Cláudio Silva, da NYU. Para citar um pouco a colaboração desse trabalho, eu vou falar brevemente sobre visualização volumétrica, depois eu vou falar um pouco sobre o algoritmo masking cubes, a evolução desse algoritmo ao longo dos anos, e chegar num ponto onde a gente começa a tratar a qualidade da malha e precisar de técnicas que modifiquem a forma como essa triangulação é gerada para garantir uma malha com melhor qualidade e que realmente represente corretamente o dado. E é exatamente aí que encontra a nossa contribuição. Tudo bem? Bem, visualização volumétrica é um conjunto de técnicas que buscam auxiliar ou explorar um dado volumétrico. Esse dado pode ser proveniente de ressonância magnética, tomografia computadorizada, simulação numérica. Uma vez que esse dado é obtido, ele é amostrado nos vértices de uma grade tridimensional. Aqui a gente tem um exemplo de um dado médico obtido por tomografia computadorizada e amostrado num grid de tamanho 512 nas 3 direções. Depois tem uma fatia desse dado e, à direita, uma informação contida nesse dado, uma representação contida nesse dado. É exatamente isso que a gente busca com a visualização volumétrica, conseguir extrair informações de um dado volumétrico. Quando a gente fala de visualização volumétrica, a gente tem 2 direções principais, que é a visualização que a gente chama de direta. Nesse caso, as informações contidas no dado, que podem significar temperatura, densidade, elas são mapeadas em fatores ópticos, cor, opacidade. E uma vez que eu defino o plano da imagem em um observador, a cor de um pixel IJ, ele vai ser composto pela combinação dos elementos que um raio, partindo do observador, passando por IJ, encontra ao atravessar esse dado. Só um instante. Uma outra direção é o que a gente chama de visualização por poligonalização. Nesse tipo de visualização, o que a gente está interessado é representar as isosuperfícies contidas nesse dado. Bem, dado um campo escalar de R3 em R, eu vou definir um campo escalar F, eu vou definir como a isosuperfície associada a um valor alfa, os pontos de R3 para os quais o valor da função é igual a esse alfa. E, por exemplo, nesse dado médico, esse alfa poderia significar a densidade do tecido encontrado durante o processo de aquisição do dado. E variando esse meu valor alfa, eu consigo navegar nas informações contidas nesse dado e criar diferentes modelos que representam as informações contidas nele. Isso aqui era um GIF, mas o fato é que esses modelos criados, eles são, na verdade, malhas triangulares. São modelos geométricos. Uma grande diferença entre a visualização direta e a visualização por isosuperfície é que, uma vez que a gente cria esse modelo, a visualização da informação de interesse no dado é resumida à visualização desse modelo geométrico. Entre os algoritmos que tratam essa forma de visualização, que a gente também chama de visualização por isosuperfícies, o masking cubes ele é o mais utilizado. Ele é simples, ele é robusto e, por isso, ele está integrado em várias ferramentas de visualização. A ideia do algoritmo é bem simples. Para cada cubo do dado, ele tenta entender como a isosuperfície está intersectando esse cubo. E classifica as arestas na verdade, classifica os nós desse dado como positivo, se possui o valor maior ou igual, se possui o valor sobre o vértice maior ou igual ao isovalor de interesse, e negativo se possui o valor menor que o isovalor de interesse.
As arestas intersectadas, elas são obtidas, as arestas intersectadas serão aquelas que têm valores opostos em seu vértice, e através de interpolação linear, a gente consegue aproximar ali o ponto onde essa aresta está sendo intersectada. E, uma vez obtido esses pontos de interseção, o que o algoritmo faz é aproximar o comportamento da isosuperfície do interior daquele cubo através de um conjunto de triângulos. Essa é a tabela de triangulação proposta pelo algoritmo original. De fato, eu tenho duas possibilidades em cada um dos 8 vértices, positivo e negativo. E aí tem 2 elevado à oitava possibilidade, tem 56 formas desse dado, dessa isosuperfície intersectar o dado. Se a gente desconsidera as rotações e as simetrias existentes nesse cubo, a gente consegue foi proposto no algoritmo inicial, proposto por Lawrence e Klein em 1987, uma tabela de triangulação com 14 casos, que supostamente deveriam aproximar o comportamento do interpolante trilinear no interior desse dado, interior desse cubo. Então, aqui a gente tem um dado volumétrico gerado randomicamente. Aqui ele está amostrado numa grade de 128 nas 3 direções. À direita, a gente tem o mesmo dado amostrado num grid de tamanho 5. E a ideia do algoritmo é passar por cada uma desses cubos e ir aproximando o comportamento do dado original. O problema é que, desse trabalho original, após alguns anos utilizando esse algoritmo, ele foi vastamente utilizado pela sua simplicidade, observou-se que a malha resultante, ou seja, o modelo geométrico gerado, nem sempre representava corretamente a topologia do dado. Aqui, vale a pena ressaltar uma coisa. Quando eu digo representar corretamente a topologia, é que, bem, como a gente viu no início, meu dado de entrada são valores sobre os vértices de uma grade. Então, tudo que eu sei do dado original são os valores sobre o vértice dessa grade, e eu busco interpolar o comportamento desse dado no interior de cada cubo. Então, quando eu falo que não representa corretamente a topologia, é não representar corretamente a topologia do interpolante trilinear, que é o interpolante utilizado, e é essa topologia que a gente busca ser atingida. O que acontece é que, na tabela proposta pelo algoritmo... aqui tem um outro exemplo. Esse aqui é um dado real do aneurisma cerebral, obtido por tomografia computadorizada. A parte em dourado é a principal componente conexa do dado. Pela característica do dado, a gente consegue ver que as partes em azul ou em roxo deveriam, junto com a componente conexa principal, formar uma única componente conexa. Mas, devido a interpretações equivocadas desse dado, elas foram separadas da principal componente conexa. Isso poderia, por exemplo, resultar num equívoco de diagnóstico médico. Bem, isso acontece porque, da tabela original, 7 casos eles são ambíguos. Quero dizer, o interpolante trilinear, apesar de ter a mesma intersecção sobre as arestas, pode ter um outro comportamento no interior. Isso não foi observado no trabalho original. Aqui eu vou passar brevemente sobre a evolução na direção dessa tabela de triangulação, porque, de fato, ao longo dos anos, como o algoritmo foi muito adotado, ele foi ganhando melhorias e problemas foram sendo detectados e foram sendo resolvidos ao longo dos anos. O primeiro problema a ser observado foi a ambiguidade sobre as faces. A gente fala que uma face é ambígua quando todas as suas arestas são intersectadas. Então, eu tenho a configuração de vértice positivo, negativo e negativo. E, uma vez que eu tenho 4 pontos de interseção, fica a dúvida de como corretamente unir esses pontos. O problema disso é que o Martin Cubes, ele resolve, é um algoritmo de dividir para conquistar, ele resolve para cada cubo. Ele não olha para o vizinho. Então, se em um cubo eu interpreto uma face ambígua de uma forma, e no cubo vizinho eu interpreto essa mesma face de uma outra forma, eu vou ter falhas, vou ter buracos nessa malha. Então, é importante entender o que está acontecendo para cada cubo e, assim, manter a coerência em todo o processo.
E Nielsen e Raymond propuseram um teste chamado Asymptotic Decider, que avalia a forma correta de intersectar, de unir esses pontos, avaliando o valor do interpolante sobre o ponto crítico sobre as faces. E assim ele consegue determinar qual dos casos é o correto. Porque se no ponto crítico sobre a face, o valor do interpolante for positivo, quer dizer que existe uma região positiva atravessando essa face. Se o valor no ponto crítico da face for negativo, é porque as regiões positivas elas estão isoladas. E assim a gente consegue detectar corretamente a forma de unir essas arestas. E uma vez que foi possível detectar a união, como unir corretamente essas arestas, ele propôs novos casos de triangulação. Por exemplo, aqui, no caso 3, essa face aqui é uma face ambígua, onde existe, na verdade, duas possibilidades de lidar com a triangulação sobre essa face. Então, uma vez que eu admito a possibilidade de existir uma região negativa atravessando nesse sentido a face, eu tenho que criar uma triangulação que represente esse comportamento. A mesma coisa foi feita para os outros casos. Em seguida, apesar de o método proposto por Nielsen, Raymond e o teste Asymptotic Decider resolver grande parte dos problemas topológicos continuaram acontecendo com as malhas resultantes do interpolante do Martin Cubes. Isso porque, da mesma forma que acontece ambiguidade sobre a face, acontece também ambiguidade no interior do cubo. Esse aqui é um exemplo de uma configuração de um dos casos ambíguos, que é o caso 4. Se vocês observarem, para esses dois casos, a interseção sobre as arestas é a mesma. A configuração de interseção sobre as arestas é a mesma. Mas existem duas formas de entender o comportamento do interpolante nesse dado. As duas regiões que se encontram esses vértices positivos podem estar separadas no interior do cubo ou podem estar unidas no interior do cubo. E uma vez que eu não consigo detectar esse comportamento, eu ainda assim vou criar modelos geométricos que não representam corretamente o dado. Esse problema foi tratado em 91 por Natarajan, em 95 por Tsarnaev, e em 2013 a gente ainda achou problemas no Martin Cubes. É interessante que em 2003 teve um trabalho que o título era No More Martin Cubes, mas a gente continua achando alguns detalhes que precisavam ser modificados. O Natarajan foi o primeiro a admitir a possibilidade de túneis no interior desse cubo e acrescentou novos casos na tabela de triangulação para o caso 6, para o caso 4 e para o caso 6. O teste proposto dele foi analisar o valor do ponto crítico no interior do cubo e comparar com o valor nos vértices, verificando se existe uma região positiva atravessando esse cubo ou não. Posteriormente, Tsarnaev observou que a tabela de triangulação proposta por Natarajan ainda estava incompleta, que ainda existiam casos que admitiam duas possibilidades. O teste proposto por ele foi uma direção... ele estendeu o Asymptotic Decider para entender, para rastrear o comportamento do interpolante trilinear no cubo. O que ele fez foi avaliar o comportamento do ponto crítico sobre planos paralelos às faces. E assim conseguir rastrear a troca de sinais à medida que eu vou variando a altura desse plano. E assim conseguir detectar a existência de túneis ou não no interior desse cubo. Em 2013, de fato, foi provado em 2003 que a tabela proposta por Tsarnaev está completa. Os 33 casos propostos por ele são capazes de representar todos os comportamentos do interpolante linear no interior do cubo. O que eu observei, o que nós observamos em 2013, é que as hipóteses do teste proposto por Tsarnaev não eram satisfeitas por esse caso aqui, é o caso 13. A triangulação do caso 13 é mais complexa, ele tem as suas 6 faces são ambíguas,
E ele se divide em 6 configurações possíveis. Para uma mesma configuração de sinais sobre as arestas, existem 6 comportamentos do interpolante no interior. E 4 dessas configurações a gente consegue resolver só analisando o asymptotic decider. A gente consegue detectar o correto comportamento a ser triangulado só vendo como as faces ambíguas se comportam. E 2 desses eu preciso usar o teste de desambiguação interior. O fato é que, ao propor o teste, Tsarnaev assumiu hipóteses que não eram satisfeitas por esse caso. Bem, eu não vou entrar em detalhes porque não é esse o ponto do trabalho, mas a contribuição de 2013 foi realmente apontar esse problema algorítmico no Martin Cubes e propor uma solução de forma a garantir que esses casos sejam corretamente detectados. E aí a gente chega na contribuição desse trabalho. O Martin Cubes é simples, é robusto, mas quando se trata de qualidade da malha, não são raros os casos onde a gente observa um grande número de triângulos degenerados, um grande número de triângulos finos. Triângulo degenerado é aquele que tem área zero, triângulo fino que tem um ângulo pequeno. Eu achei que eu ia ter um quadro aqui, mas de fato, lá no início, a gente viu que o Martin Cubes ele classifica os vértices como positivo e negativo, certo? Então, se por algum acaso um vértice do cubo tiver o valor exatamente igual ao seu valor de interesse, ele não vai ser nem positivo nem vai ser negativo. Ele vai ser o valor igual e isso não é admitido pelo algoritmo e ele é classificado como vértice positivo. E uma vez que esse vértice é classificado como positivo, as arestas incidentes a ele são arestas intersectadas. O que acontece é que o algoritmo detecta aquelas arestas como arestas intersectadas, mas na hora de interpolar linearmente para procurar o ponto de interseção, os 3 pontos de interseção vão estar sobre o mesmo vértice. Triângulos degenerados, eles acontecem quando a interseção da isosuperfície fica muito próxima a um vértice. Então, eu vou ter ângulos pequenos formando esse triângulo. Na verdade, eu não preparei, eu ia colocar no quadro, mas deu para entender. Uma ideia, sim. Uma forma de resolver esse problema, uma abordagem imediata para resolver esse problema é gerar a malha pelo Martin Cubes e pós-processar a malha. O problema é que algoritmos de simplificação de malha não estão envolvidos ou não estão comprometidos em respeitar a topologia da malha. E algumas operações feitas sobre essa malha podem alterar a topologia, não tem um compromisso com o dado original. Uma saída seria gerar malhas de melhor qualidade, lidando diretamente com a forma que essa triangulação é gerada pelo algoritmo. E é aí que se encontra a contribuição desse trabalho. Nosso trabalho foi baseado no trabalho proposto em 2000 por Baniranka, perdoem a pronúncia, e o que ele faz é não utilizar uma tabela de triangulação, mas sim utilizar o fecho convexo de conjunto de vértices para conseguir essa triangulação. O objetivo desse trabalho era estender o Martin Cubes para dimensões maiores. Então, ele sai da necessidade de acessar uma tabela e procura uma forma de entender o comportamento desse dado e gerar a triangulação no interior para representar essa isosuperfície. Então, o que ele faz? Ele calcula o fecho convexo do conjunto de pontos formados pelos pontos positivos e pelos pontos de interseção sobre as arestas desse cubo. Ele triangula esse fecho convexo e remove da triangulação as faces dessa triangulação, que são coplanares às faces do cubo. E assim ele chega numa aproximação do comportamento da isosuperfície. Baseado nesse trabalho, em 2008, Raymond e Ranger propuseram uma nova classificação da tabela de triangulação. Porque a gente viu que classificar um vértice como positivo ou negativo pode dar problema. Se algum dos vértices tem o valor associado a ele exatamente como o isovalor, é aí que aparece o triângulo degenerado. Então, a partir do momento que eu admito também que vértices podem assumir o valor
dos valores de interesse, eu admito que os vértices do cubo façam parte da triangulação, não só pontos sobre as arestas. E assim é possível eliminar os triângulos degenerados. Nesse trabalho, assim como o trabalho proposto em 2000, é calculado, dado um cubo, dada uma configuração, é calculado o fecho convexo. Aqui o sinal as cores estão contrárias aqui. Mas é calculado o fecho convexo dos vértices positivos e dos pontos de interseção sobre as arestas. E assim a gente remove da triangulação os vértices, os triângulos sobre as faces do cubo, e aí a gente tem uma triangulação que deveria aproximar deveria aproximar o comportamento do interpolante trilinear. Mas como a gente viu, o dado original, interpolado trilinearmente, tem a topologia de um cilindro. E o que a gente conseguiu aqui, através desse método, são duas folhas, dois discos. O que acontece, de fato, é que esse método proposto em 2000 por Banderanca e estendido e também utilizado em 2008, ele não é capaz de triangular túneis. Se a gente observar, aqui tem configuração de um dos casos, é o caso 10 da tabela de triangulação. Se vocês observarem, eu tenho a mesma configuração de sinais sobre os vértices e a mesma configuração de interseção sobre as arestas. O que acontece é que esse método proposto de calcular o fecho convexo dos vértices positivos juntamente com os pontos de interseção e remover da triangulação os triângulos que estão sobre as faces, vão retornar esses três casos em uma única triangulação, não admitindo a possibilidade dessas duas triangulações que seriam a forma correta de representar esse dado. Então, esse exemplo aqui é para a gente, é um exemplo de como. Deixa eu ver uma coisa. É um exemplo de como. Deixa eu ver se eu criei um link nessa figura, mas eu acho que não foi, né? Deixa eu só abrir um arquivo aqui para vocês, para a gente conseguir ver isso. Só um instante. Eu tinha. É porque associei links às figuras que eu tinha versões interativas. Mas eu não tenho elas aqui. Não está reproduzindo diretamente o meu. Ah, tá ok. Só um segundo. Aqui. Só arrastar? Eu não estou conseguindo fazer isso. Foi? Agora foi. Bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui a gente tem um dado randomicamente gerado, amostrado numa grade 128 por 128. Em vermelho e em azul, a triangulação gerada pelo Martin Cubes e pelo método proposto no mesmo dado, amostrado numa grade 5 por 5 por 5. O fato é que o algoritmo proposto, por não ser capaz de reproduzir túneis, falha em vários pontos na escolha de como relacionar os elementos desse dado, e o modelo gerado realmente não representa a isosuperfície de interesse.
Aqui começou do início aqui. Bem, acho que eu vou deixar para mostrar os exemplos interativos no final, para que não tenha tantas interrupções. Algumas figuras eu gerei versões interativas para melhor representar o problema. A nossa proposta de triangulação e de modificação da forma que essa triangulação é gerada também leva em consideração o fecho convexo de regiões nesse cubo. Mas, além disso, antes de utilizar esse fecho convexo para triangular regiões, a gente busca entender, a gente busca rastrear como os elementos do cubo estão conectados. E uma vez que a gente consegue rastrear esse comportamento, a gente vai utilizar a abordagem do fecho convexo em grupos específicos, em regiões específicas. A ideia é ser capaz de entender como a isosuperfície está intersectando esse dado, ser capaz de representar as regiões definidas pela isosuperfície no interior de cada cubo. E, a partir daí, gerar a triangulação. Para isso, a gente define alguns conceitos, que é o conceito de grupo de vértices, grupo de arestas. Aqui, eu vou falar que um cubo vai ser positivo se o número de vértices positivos ou iguais ao isovalor for menor ou igual a 4. Aqui, esse conceito e a definição é análoga para um cubo negativo. Esse conceito de cubo positivo aqui, a gente vai utilizar para conseguir definir quais as regiões estão sendo formadas quais regiões eu vou querer rastrear dentro desse cubo. Tudo bem? Então, se eu estou assumindo que eu tenho um cubo positivo, as regiões que eu vou rastrear serão as regiões formadas por grupos de vértices positivos. Se eu entendo que o meu grupo de vértices é negativo, eu vou rastrear as regiões formadas por grupos de vértices negativos. Essa é uma diferença para o trabalho original, que eles sempre utilizavam o conjunto de vértices positivos. E mesmo quando eles poderiam acertar, ou seja, mesmo quando não envolviam túneis, o algoritmo acaba chegando em triangulações complementares, porque eles não entendem, não analisam como esses elementos estão sendo conectados, quais regiões estão sendo definidas. Eu vou definir como grupo de vértices como um conjunto de vértices que está unido ou por uma aresta ou por uma face. E assim eu vou conseguir definir quais regiões eu tenho no interior desse cubo. Por exemplo, aqui, para o caso 6, eu tenho a mesma configuração de sinais e tenho diferentes comportamentos do interpolante trilinear. Nesse primeiro caso, os vértices V0 e V1 estão unidos por essa aresta. Mas esses dois vértices não conseguem se conectar a essa outra região positiva, porque essa face ambígua ela tem uma região negativa passando aqui. Então, tem um grupo de vértices positivos aqui e tem um grupo de vértices com um único vértice positivo aqui. E assim eu consigo detectar que o que eu preciso triangular são essas duas regiões aqui. Nesse caso, eu também tenho dois grupos de vértices, o vértice V0 e o vértice V1 não está unido pela face a esse vértice V6, e sim pelo interior. Aqui, o que a gente faz para detectar é, uma vez que eu tenho dois grupos de vértices separados pelo interior, a gente faz o teste de desambiguação interior para entender se eu estou lidando com esse caso ou esse caso. Então, a ideia da conectividade dos vértices unidos no teste de ambiguidade interior, eu consigo realmente rastrear como a isosuperfície está se comportando. Aqui, eu não estou acessando uma tabela, mas sim entendendo os elementos desse cubo e rastreando o comportamento da isosuperfície. No caso 6.2, o vértice V0 e o vértice V1 estão unidos pela aresta 0 e também estão unidos por essa face. Deu para ver? Então, eu tenho um único grupo de vértices aqui. Então, eu sei que, para esse caso, eu tenho uma região positiva com esse comportamento sobre o meu dado.
Eu vou chamar de grupo de arestas o conjunto de arestas incidentes a um conjunto de vértices. Isso vai ser importante porque, uma vez que eu tenho um grupo de vértices, as arestas incidentes a esses vértices, que são arestas com sinais opostos, serão exatamente as arestas intersectadas, serão as arestas onde a gente vai buscar o ponto de interseção para gerar a triangulação. Essa figura está horrível porque eu tinha a versão interativa dela. Deixa eu só... Acho que aqui eu vou precisar realmente, só um instante. Porque a tabela de triangulação do Martin Cubes 33, os casos triangulados, ou a triangulação proposta, são classificados em 3 classes, basicamente. Sem estar espelhado, mas acho que a gente consegue aqui. Então, se a gente observar, esses aqui são os 3 casos, os 33 casos da tabela de triangulação. Na verdade, depois foi descoberto que 2 casos eram complementares e, de fato, aí a gente tem 32 triangulações. Mas, se a gente observar, todos os casos na tabela de triangulação se encaixam em 3 classes. O que a gente chama de folha, quando a triangulação gerada é homeomórfica a um disco, túnel, quando é como tivesse um túnel como se fosse um cilindro, homeomórfico a um cilindro, e tem o caso onde eu tenho a topologia de um disco. No entanto, para representar a geometria, eu preciso incluir um vértice interior desse cubo, que é o caso, que é esse caso aqui, que é o mesmo desse caso aqui. Deu para ver? Sim. O caso 13, como a gente comentou no início, ele, pela complexidade, o que acontece nele é porque tem 2 combinações aqui. Para gerar a triangulação dele, que a gente vai ver mais para frente, eu vou precisar combinar uma dessas classes, 2 dessas classes, que são as classes folha, túnel e folha com ponto no interior. A diferença é que, nesse trabalho, pela característica da triangulação que precisa ser gerada, a gente propôs um método de triangulação para cada uma das classes. E, para o caso 13, quando necessário, a gente combina 2 desses métodos para gerar a triangulação correta. Então, o que eu vou descrever agora é como a gente usa a ideia de grupo de vértice, grupo de arestas, e esses caminhos que a gente consegue rastrear. As arestas ficaram extremamente finas. Esses caminhos que a gente consegue rastrear no cubo para conseguir representar a triangulação. Aqui, a gente considera esse WI aqui, assumindo, daqui para frente eu vou assumir um cubo positivo, ok? E se fosse um cubo negativo, seria a construção análoga. Eu considero esse WI aqui como conjunto formado pelos vértices e um mesmo grupo de vértices e os pontos de interseção sobre as arestas incidentes a esse grupo. Então, para cada WI, o que eu vou fazer é triangular o fecho convexo desse WI e remover da triangulação os vértices coplanares às faces do cubo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 grupos de vértices, representados pela cor amarela e pela cor vermelha, e tenho esses 4 vértices, pontos de interseção sobre as arestas incidentes a esse grupo. E aqui a mesma coisa, eu tenho um grupo de vértices formado por um único grupo e tenho 3 pontos incidentes a essa aresta. Então, para cada grupo de vértices, eu vou triangular o feixe convexo e remover da triangulação os triângulos coplanares às faces desse cubo. Interessante que esse caso aqui também é um caso folha, mas ele tem um único grupo de vértices. Então, o vértice V0, V1 e esse vértice aqui na diagonal oposta formam um único grupo de vértices. Então, eu vou considerar
os vértices em vermelho e os pontos de interseção sobre as arestas intersectadas. Vou triangular o feixe convexo desse conjunto de pontos e remover da triangulação as faces coplanares. Então, a diferença aqui está em conseguir rastrear o comportamento dessa isosuperfície, definir essas regiões que precisam ser trianguladas e assim conseguir representar corretamente o dado. Quando eu tenho, como eu observei anteriormente, a diferença entre essa configuração e essa configuração é que, através do teste de desambiguação interior, eu consigo ver se esses cubos, se esses vértices em amarelo estão unidos pelo interior aos vértices em vermelho. Nesse caso aqui, se eu faço o teste de ambiguação, eu sei que o ponto crítico no interior desse cubo vai ser negativo, então as regiões positivas estão isoladas. Aqui, eu sei que o ponto crítico no interior desse cubo ele vai ser positivo, então existe uma região atravessando esse cubo. Então, o que a gente faz, no caso de eu detectar que eu tenho túneis, eu vou considerar esses dois grupos de vértices como um único grupo. Foi importante que eles fossem separados anteriormente, mas nesse ponto da triangulação, onde a gente já detectou o comportamento, o que eu faço é, nesse ponto, eu vou considerar apenas os pontos de interseção sobre as arestas. E vou calcular o feixe convexo dos pontos de interseção sobre essas arestas. E vou remover da triangulação os triângulos que têm os seus 3 vértices sobre o mesmo grupo de arestas. Quando eu faço isso, eu estou eliminando exatamente os triângulos que estavam na fronteira dessa região em amarelo e dessa região em vermelho. E assim a gente é capaz de reproduzir túneis. O terceiro ponto é quando a gente tem a topologia de um disco, mas para reproduzir a geometria a gente precisa acrescentar pontos no interior. Nesse caso, o que acontece é que eu tenho uma curva poligonal sobre as faces desse meu cubo, eu tenho uma curva poligonal que tem como os vértices os pontos de interseção. Então, o que eu faço é incluo um vértice no interior desse cubo e crio uma triangulação considerando as arestas dessa curva poligonal e esse ponto no interior do cubo. E aí, sim, a gente é capaz de reproduzir essa geometria. O caso 13 ele é o mais complexo. Se vocês observarem, para uma mesma configuração de sinais, ele tem 6 diferentes comportamentos. Na verdade, para 3 desses comportamentos, basta a ideia, por exemplo, o caso 13.1, caso 13.2, a gente consegue, e o caso 13.4, aqui a gente consegue triangular com a característica de folhas, aqui a gente consegue triangular com a característica de folhas com um ponto no interior, mas o caso 13.3 e os casos 13.5, a gente precisa combinar 2 a 2 as classes de triangulação para sermos capazes de representar corretamente a triangulação. Então, nesse caso aqui, eu precisei utilizar o caso folha com ponto no interior e mais um caso folha. Aqui, esses 2 casos, eles são casos onde existe uma ambiguidade no interior. Então, eu tenho 3 regiões e 2 dessas regiões são rastreadas pelo método, então eu consigo detectar se eu tenho esse comportamento de 2 folhas ou tenho esse túnel aqui, mas essa região aqui, que é uma região negativa diagonalmente oposta a essa região positiva, a gente precisa, sim, acrescentar uma configuração de folhas. A gente precisou fazer esse tratamento para conseguir ser capaz de, uma vez detectado esse comportamento do interpolante, a gente conseguir triangular corretamente essa isosuperfície no interior desse cubo. Essa aqui também é uma figura interativa, mas eu vou deixar para mostrar no final para não ter essa... Mas aqui, em dourado, a gente tem um campo escalar randomicamente gerado. Em vermelho, a gente tem, aqui é mostrado sobre um vértice 128 nas 3 direções. Aqui é o mesmo dado amostrado sobre um vértice, sobre uma grade de tamanho 5 nas 3 direções. E o que a gente observa, esse em vermelho foi o resultado obtido pelo nosso método, e em azul, o resultado obtido pela
pelo método proposto por Baniranka. E como a gente já havia observado, o método é incapaz de representar corretamente a topologia do interpolante trilinear. E uma outra direção que eu observei no início é a qualidade da malha. Bem, os triângulos degenerados, só pelo fato de a gente admitir que os vértices do cubo podem fazer parte da triangulação, a gente já evita a criação de triângulos degenerados. Mas o interessante é que, se eu tenho um método de triangulação que admite que os vértices do cubo façam parte dessa triangulação, uma forma de eliminar os triângulos finos é, se eu tenho um ponto de interseção muito próximo de um vértice da grade, criando esse triângulo fino, eu posso posicionar esse ponto de interseção sobre os vértices desse cubo. E assim eliminar a criação desse triângulo fino. Então aqui a gente tem esse dado randomicamente gerado, em azul o resultado do método proposto por Raymond Granger e em vermelho o nosso método. O que a gente pode observar é que aqui eu estou considerando uma aresta de tamanho 1. E esse lambda aqui é qual é o limite qual a minha tolerância para modificar ou não a posição de um vértice. Ou seja, quão perto um ponto de interseção tem que estar de um vértice da grade para eu recolocá-lo sobre o vértice dessa grade. Então, aqui foi o resultado onde não foram feitas modificações. Aqui, considerando uma aresta de tamanho 1, a gente pegou os vértices, estavam 0,1 próximos de um vértice da grade e 0,2 próximos do vértice da grade. A gente pode observar que, nesse exemplo, mesmo alterando esse dado, a topologia foi mantida. Um ponto importante é que toda vez que mexer no dado original pode implicar em mudanças topológicas. E esse problema precisa ser tratado. Então, o que acontece é que a gente acrescentou ao nosso algoritmo uma etapa opcional. O que a gente faz nessa etapa é, dado um isovalor, dado um lambda, ou seja, dado um limite que eu tenho para arrastar esse vértice arrastar esse ponto de interseção sobre o vértice da grade, eu vou rastrear nesse meu dado possíveis mudanças topológicas. Por exemplo, se eu tenho no meu dado original essa configuração e se eu aplico esse deslocamento dos pontos de interseção e eu chego nessas duas configurações, eu sei que daqui para cá houve uma mudança topológica e daqui para cá também houve uma mudança topológica. Então, o que eu faço é, se eu detecto nesse pré-processamento mudanças topológicas no mesmo cubo, que podem alterações no mesmo cubo que podem resultar em mudanças topológicas, o que eu faço é, eu bloqueio esse cubo. Eu bloqueio esse cubo e bloqueio todos os vizinhos. E aí, na hora que eu processo a criação dessa malha considerando o lambda 0,2, eu vou falar, opa, para o lambda 0,2, se eu aplicar nesse cubo aqui, eu vou ter modificações parecidas com essa. Então, eu não vou mexer nesse cara e nem nos vizinhos dele. E dessa forma, a gente consegue criar uma malha com uma melhor qualidade, sem triângulos degenerados, sem triângulos finos e, ainda assim, mantendo a coerência topológica. Aqui é um exemplo de um dado. Aqui a gente rodou para lambda 0,2. Melhorou a malha considerando a distância de 0,2 para um vértice da grade. Nesse caso aqui, a gente não considerou o pré-processamento. A gente deixou o algoritmo rodar e gerar a malha da forma que ele lidaria com cada cubo dessa grade. Nesse caso aqui, a gente falou, olha, se houver mudança topológica no dado, bloqueie esse cubo e os vizinhos. O que acontece é que no dado original tem exatamente essa topologia. Eu tenho uma componente conexa aqui e essa outra componente conexa aqui separada. Acontece que, se eu modifico o dado para lambda igual a 0,2, o que vai acontecer é que os vértices dessas duas arestas aqui assumem valor zero. E quando assumem valor zero, eu tenho esse comportamento aqui na triangulação.
gerando, inclusive, uma aresta não variedade. E aqui a gente apresenta o resultado do método aplicado no dado bonsai para o isovalor 95. Aqui a gente pode observar, aqui a gente pode observar que, como qualidade da malha, eu adotei a razão entre os raios dos círculos inscritos e circunscritos desse triângulo. Então, essa medida está variando de 0 a 5, 0 é um triângulo degenerado, e 0 a 0,5, 0 é um triângulo degenerado, e 0,5 é um triângulo equilátero. Aqui são as estatísticas da malha original gerada pelo Martin Cubes 33, sem essa modificação proposta. A gente pode ver a grande quantidade de triângulos, inclusive degenerados aqui. Aqui, a gente rodou o nosso algoritmo sem modificar os valores dos vértices da grade, simplesmente com essa nova proposta de triangulação. E a gente pode observar que o número de triângulos degenerados sumiu, e essa coluna aqui, provavelmente, com certeza, representa triângulos finos. E, se eu uso um parâmetro lambda igual a 0,2, eu elimino completamente triângulos finos e melhoro as estatísticas de qualidade da malha. E, ainda assim, preservando, nesse caso, a gente fez o pré-processamento e bloqueou possíveis mudanças topológicas no interior. Obrigada. Se houver tempo, eu posso mostrar algumas versões, claro. Porque, a princípio, seria possível só clicar na imagem, no slide e ir direto. Mas, na verdade, tem um que eu quero mostrar. Está aqui. Já está aparecendo para vocês, eu estava procurando aqui, estava abrindo a outra janela, está ok. Aqui é uma comparação dos resultados obtidos eu não consigo usar esse mouse aqui. Aqui é um dado randomicamente gerado, aqui é a malha gerada pelo método proposto por Baniranca, onde a gente tem todos os problemas que a gente observou. E essa aqui é a malha gerada pelo nosso método, onde é possível observar que a topologia do dado foi representada corretamente, ao contrário da malha em azul. E aqui, mesmo a medida... Aqui eu tenho o comportamento, a malha gerada para lambda igual a 0,1, e aqui a malha gerada para lambda igual a 0,2, que foi aquele exemplo que a gente viu. E ainda assim, nesse caso aqui, a gente usou o pré-processamento para bloquear mudanças topológicas. Mas ainda assim, a gente observou melhorias na qualidade da malha e a representação correta do dado, como a gente consegue observar naquele histograma. Bem, é isso. Então, obrigado, Liz. Perguntas? Comentários? Perguntas? Tchau. Oi, Liz, tudo bem? Tudo bem? Fiquei com duas curiosidades. Nos métodos anteriores, você não tinha, eu acho, né, que não gerava arestas, ou seja, na vizinhança de arestas sempre você era uma superfície, uma variedade. Mas no seu, eu acho que tem casos que pode gerar não variedade, né? Porque agora você está admitindo faces nos cubos dos triângulos. Bem, deixa eu só mostrar um ponto aqui. Sim, existia a possibilidade de gerar não variedade. A gente pode olhar aqui, dá uma olhada.
Não, mas eu falo ao longo das arestas. Isso é um ponto Os outros importante. era ao longo era inverte, seria Isso, pseudo-variedades. Exatamente isso. Deixa eu só mostrar um ponto aqui, que foi um ponto... Mas é verdade, no seu está gerando, pode gerar O que acontece é que essa triangulação... Deixa eu só pegar o slide, que é exatamente esse ponto. Essa triangulação, ela... Só um instante. A triangulação que a gente propôs, ela reproduz exatamente a triangulação gerada pelo... É esse ponto que eu acabei não falando, mas é um ponto interessante. A triangulação que a gente reproduz é exatamente a triangulação proposta por Tsarnaev. De fato, a gente não usa a tabela de triangulação, mas consegue reproduzir a triangulação gerada e evitando triângulos finos e evitando triângulos degenerados. Esse tipo de problema de arestas não variedades acontece sim. E isso acontece exatamente pelo que você observou, é que quando eu vou triangular túneis, estou admitindo que eu tenho triângulos sobre as faces. Uma forma de resolver esse problema, que foi que a gente apontou no trabalho anterior, uma vez que eu tenho isovalor de interesse, eu vou... isso acontece... Só um instante. Isso acontece se eu tiver uma configuração específica. Imagina que eu tenha... Você colocar dois cubos que tem a Exatamente. face do lado, por exemplo, já eu vou precisar utilizar a face para triangular se essa minha face for ambígua. Todas as faces ambíguas de túneis têm pedaços, têm triângulos sobre as faces do cubo. Então, imagina que eu tenho dois cubos que dividem uma face ambígua e eu tenho túneis nas duas direções. Então, aqui eu vou usar essa face e aqui eu também vou usar essa face, gerando esse problema da não variedade. Uma solução para isso se eu sei quando o problema acontece, se eu sei quando essa configuração acontece, o que a gente faz, foi um ponto que eu não toquei, mas muito bem observado, é detectar quando essa configuração vai acontecer. Se eu tenho isovalor, eu consigo passar pela grade detectando exatamente esse comportamento, cubos vizinhos que dividem uma face ambígua. O que eu faço eu pego essa minha grade, eu pego esse meu dado de entrada e subdivido essa fatia exatamente no ponto crítico dessa face. Dividir em duas. Exato. Mas, na verdade, eu vou fazer isso em toda a grade, passando exatamente sobre o ponto crítico dessa face. E aí, essa face ambígua, ela deixa de existir. E aí, esse problema deixa de existir. Porque o ponto crítico vai estar dentro do túnel, né? Exato. Essa face, quando a gente divide no ponto crítico, ela vai deixar de ser ambígua. Eu vou ter dois casos simples nela. E aí, com essa verificação e com essa pequena modificação na grade, a gente roda normalmente o algoritmo e a gente consegue reproduzir corretamente sem gerar não variedade. Obrigado. Outras perguntas? Comentários? Bom, eu tenho várias perguntas. Você pode falar sobre desempenho? E se isso é um obstáculo à adoção dessas modificações na indústria? Sim, o desempenho é um obstáculo porque a simplicidade do Martin Cubes está exatamente em analisa uma configuração de sinais e acessa uma tabela. Então, de uma configuração de sinais, eu acesso uma linha de uma tabela que vai me retornar toda a triangulação. Aqui, nesse caso, a gente não está acessando a tabela. A gente, para cada cubo, a gente está fazendo todas essas verificações que eu passei durante a apresentação. Então, computacionalmente, sim, é mais custoso do que o Martin Cubes, que faz testes mais simples e simplesmente acessa a tabela. Um ponto interessante aqui é que, se a gente observar, eu não estou olhando... Tudo bem que eu acabo reproduzindo a tabela, mas o que eu estou vendo eu vejo um cubo e vejo como a isosuperfície está intersectando esse cubo. E aí, uma curiosidade se eu tenho, por exemplo, um outro interpolante e eu sou capaz de rastrear as conectividades de um outro interpolante nesse outro cubo, seria uma possível direção para acessar essa triangulação. Mas, sim, é computacionalmente custoso, mais custoso do que o Martin Cubes. Mas você está vendendo uma coisa melhor, né? Sim, Então, exato. mas a sua expectativa qual é? Você acha que isso
A minha Pode ser expectativa adotado? é, uma vez que a gente é capaz de estudar e representar ou analisar a conectividade de outros interpolantes, a minha expectativa é que isso possa ser estendido para outros interpolantes. Ok. Outra pergunta que eu queria saber é se esse seu ground truth aí em dourado é gerado como? Sim, detalhe importante. Eu crio uma grade 5x5x5. Então, eu tenho a grade que me deu essa representação aqui. E o que eu faço é, para eu reproduzir exatamente o comportamento do interpolante trilinear, eu pego essa grade 5x5x5 e subdivido ao máximo. Subdivido aqui, se você olhar, a gente consegue ver exatamente as arestas, o comportamento dos cubos aqui. Então, eu criei essa grade 5x5x5, subdividi numa grade 128 por 128 para gerar essa representação, porque uma vez que eu subdivido, todos os triângulos gerados são folhas, são casos simples. Então, eu tenho certeza que eu estou representando corretamente a topologia. Mas se essa representação veio desse dado, eu espero que quando eu rode o algoritmo nesse dado sem estar simplificado, eu seja capaz de reproduzir essa topologia aqui, que foi a topologia que eu subdividi considerando o interpolante linear. Então, o caminho, na verdade, eu não fui clara realmente, eu gero 5x5x5, subdivido para conseguir só casos folhas e ter a correta representação, e verifico se o meu algoritmo é capaz de olhar cada um dos cubos dessa grade 5x5x5 e chegar nessa topologia aqui. E esse trabalho fez parte daquele trabalho de verificação de consciência topológica do Cláudio Silva, que ele comparou vários algoritmos para Na isso, verdade, esse trabalho aqui, ele ainda é uma parte da minha tese de doutorado. Quando eu fui trabalhar com o Cláudio, ele estava trabalhando com visualização volumétrica, e esse trabalho já existia, esse trabalho de verificação já existia, mas eu acabei indo para uma outra direção. Eu acabei indo para a direção de verificação algorítmica mesmo, porque o que foi observado é, sim, tem problema. Eu estou rodando vários algoritmos nesse dado e a resposta que eu estou obtendo não era o que deveria ter. Então, a minha direção foi, qual é o problema? Onde está acontecendo e quais são as inconsistências algorítmicas que geram esse problema? Ok, obrigado. Mais alguma outra pergunta, comentários? Não? Então, vamos agradecer a Liz. Muito obrigado por ter vindo, Liz.